Amados de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Glórias e glórias e glórias ao nosso Senhor Jesus. Amados de Deus, nós vamos meditar hoje em uma mensagem que diz assim: o que contamina o homem? Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Esta passagem ela está lá em Mateus, amém? Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, versículo 1 e 2. A gente vai começar a meditar nesta mensagem. E vamos ficar atento para ver o que o nosso Senhor Jesus vai nos ensinar através das Escrituras Sagradas. Amém? Diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Amados de Deus, quando eu era criança, além da educação que meus pais me passou, também ouvia muitas histórias que não eram reais. Amém? Histórias inventadas de outras gerações passadas, ou seja, sem fundamentos, apenas para controlar o jeito de agir das pessoas. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Amado de Deus, eu espero que você esteja entendendo essa mensagem, quanto é importante para mim e o quanto é importante para você. Amém? O nosso Senhor Jesus mostrou na prática o que deve ser feito. A lei ou a tradição de qualquer sociedade não está acima da lei de Deus. Amém? Aqui estamos tirando um exemplo de um povo que conhece os mandamentos de Deus. Amém? A tradição ou cultura de um povo que conhece os mandamentos de Deus deve ser respeitadas, mas a tradição e a cultura não estão acima da lei de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. No versículo 3, do capítulo 15 de Mateus, vai dizer assim: nosso Senhor Jesus vai responder. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? O nosso Senhor Jesus também fez uma pergunta para eles. E podemos também, amados de Deus, ver um exemplo nos dias atuais. Amém? As pessoas ocuparam até os horários da reunião, que assistiam, amém, no templo. A mensagem da palavra de Deus, ocupando todo o tempo para seus próprios benefícios. Ou seja, deixaram a sabedoria de Deus e investiram
em algo provisório, que logo não traz paz, amor e esperança. Não traz saúde, nem física e nem saúde espiritual. Este tempo com Deus, todo cristão tem que ter, amém? Respeitar a Deus é trazer sabedoria para dentro do seu próprio seio familiar. E isto é muito bom para nós, amém? Glórias ao Senhor Jesus. E em Mateus capítulo 15, versículo 4, nosso Senhor Jesus continua dizendo, ele diz assim, porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Glórias ao Senhor Jesus. Quando você tiver um tempo em sua casa, leia também Efésios capítulo 6, versículo 2. Amém? Primeiro mandamento com promessa. É esse que o nosso Senhor Jesus acabou de dizer. Amém? Para os fariseus e escribas. Honra a teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Amados de Deus, nosso Senhor Jesus está chamando a atenção de muitas pessoas através desta palavra. Eu vou citar um exemplo para os irmãos. Se o filho não obedece aos pais, amém? Quebrou o mandamento de Deus. Ou seja, se você não reconhecer seus pais biológicos, como vai reconhecer a Deus como seu Pai celestial que está nos céus? Então este caminho que você percorre em desobediência é caminho de morte, amém? Não é o caminho de Deus. Se você não consegue obedecer aos seus pais, você também não vai conseguir obedecer ao seu Pai Celestial, que é Deus. Nós vamos continuar a leitura em Mateus 15, versículo 5, que diz assim, mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, quando a obediência a Deus está em primeiro lugar, as doutrinas que o homem fizer estará firme, amém? Porque tem uma base, os mandamentos de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à leitura em Mateus capítulo 15, versículo 10, que diz assim, e tendo convocado a multidão, lhes disse, ouve e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram,
Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizarão. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então, amados de Deus, aqui nós podemos perceber que qualquer ministério que tenha sua base em doutrinas de homens e transgrides os mandamentos de Deus, não tem relação com Deus. Amém? Mateus 15:13, o nosso Senhor Jesus diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Aqui nesta passagem, a cegueira espiritual é muito grande. Amém? Amado de Deus, no mundo existem dois tipos de cegueira, amém? Física e espiritual. A cegueira física pode ser curada pela fé ou pelo trabalho da medicina. Glória a Deus. Em outros casos, somente Deus tem a resposta daquela cegueira. Glórias ao Senhor Jesus. Mas a cegueira espiritual, ela vem seguida de tradições e doutrinas criadas pelo homem, sem base na palavra de Deus. É uma planta que Deus não plantou. Amém? Esta cegueira contamina o coração do homem e logo, logo será reconhecida aos olhos de muitos. Glórias ao Senhor Jesus. Então, alguns irão se arrepender e buscarão viver os mandamentos de Deus. Outros ficarão irados, porque as suas fraquezas estão expostas. Glória a Deus. Ou seja, foram descobertas. Esta é a mensagem de hoje, amados irmãos, para você refletir em sua casa, amém? Leia em sua casa Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 20, e peça ao Espírito Santo de Deus que te auxilie nas leituras e te dê discernimento da palavra de Deus. Nós vamos terminar esta leitura para os irmãos entenderem melhor, amém? Vamos terminar, nós paramos no versículo 14 e vamos terminar no versículo 20. Vamos dar continuidade até o finalzinho e eu peço ao irmão que leia também em casa e reflita. Peça ao Espírito Santo de Deus que te auxilie quando você estiver meditando na palavra do Senhor. Amém? Então vamos dar continuidade. No versículo 15, Pedro ele pede ao nosso Senhor Jesus para explicar. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque
Do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Glória a Deus. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Então, o que contamina o homem? Amém? Este é o título da mensagem de hoje. E hoje o nosso Senhor Jesus, através da palavra, ele nos explica o que contamina o homem. Glórias e glórias ao nosso Senhor Jesus. É tudo aquilo que sai da boca do homem, amém? Nosso Senhor Jesus, ele diz, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Então nós devemos vigiar a cada dia mais. Glória a Deus, devemos orar, devemos buscar a face do Senhor, para que nós venhamos abençoar as pessoas em vez de amaldiçoá-las, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, fica na paz, amém? Fica na paz e sempre busca a presença do Espírito Santo de Deus antes de fazer qualquer coisa, amém? Antes de fazer qualquer coisa, porque hoje você sabe o que contamina o homem, amém? Não é o comer com as mãos,